Olá, sejam bem-vindos ao Panorama China. Sou o Paulo. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas aponta que, entre agosto e novembro de 2025, o valor das exportações brasileiras para a China cresceu 28,6% em relação ao mesmo período de 2024. De acordo com a mesma pesquisa, esse crescimento ocorreu a partir do mês em que as exportações para os Estados Unidos começaram a cair. O mês de agosto marcou o início da sobretaxa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, medida que ficou conhecida como tarifaço. O que poderia ser uma bomba lançada por Washington para destroçar o comércio exterior do Brasil, aponta agora como uma grande oportunidade de ampliação de mercado para os empresários brasileiros, que vêem nesse cenário uma possível vantagem para a economia do país. Assista ao vídeo. O estado de Pernambuco, aqui no Nordeste do Brasil, teve um aumento de 187% do valor dos produtos exportados para a China entre janeiro e novembro de 2025. Isso quando comparado com o mesmo período de 2024. E o mês de setembro foi o que teve a maior alta. Ricardo Maranhão é um desses exportadores. Ele negocia granito com a China. No ano passado, mandou em todos os meses 30 contêineres com pedras como essas. Isso representa 200 metros cúbicos a cada mês. Fechou o ano com mais de 17 milhões de yuans nessas operações, o que dá mais de 13 milhões de reais. Nós enviamos principalmente para a região de Xiamen, tá certo? É um porto industrial e também um complexo industrial. E Xiamen distribuir para praticamente toda a China, para Pequim, para praticamente toda a China. Seu Ricardo já exporta de Pernambuco para o gigante asiático há 45 anos e fala com propriedade como se dá essa relação comercial. Tudo que é feito com a China é bem pensado, é bem estudado e é bem organizado. Outro produto pernambucano que chega ao gigante asiático é a manga, fruta produzida no sertão do estado, em uma região conhecida como Vale do São Francisco. Em Pernambuco, no total de todos os produtos que foram vendidos para o exterior, os números apontam para um crescimento nas vendas para a China. Passou de 197 milhões de yuans exportados em 2024 para 566 milhões em 2025. Pernambuco é um grande exportador de proteína animal em geral, e a China é um grande importador de proteína em geral, de forma animal, de forma geral. Então, é muito bom a gente ver esses canais se abrindo. A gente teve também avanços do ponto de vista legislativo e de acordos de cooperação na área de fruticultura. Então, a gente deve ver também crescimentos aí na área de fruticultura. Mas o mais importante é o reforço da cooperação entre os países. Resultado, claro, um pouco do que houve com o tarifaço, que terminou fazendo com que o Brasil buscasse novos parceiros comerciais, mas também do esforço de estreitamento das relações. Os dados divulgados pelo governo de Pernambuco seguem uma tendência nacional. De acordo com a pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, houve um aumento de quase 30% de tudo que é exportado aqui do país para o gigante asiático no mesmo período. Os dados fazem parte do Indicador de Comércio Exterior da FGV. De abril a julho, os números são positivos para as exportações aos Estados Unidos. Em agosto, com a aplicação da sobretaxa de 50% imposta pelo governo norte-americano, os números iniciam uma queda. Já o comércio com a China apresentou um salto a partir do mês que o tarifaço foi imposto, aponta a mesma pesquisa. Perceba os números do primeiro semestre. O valor máximo não passa dos 10,3%, mas tudo muda em agosto, quando ultrapassa os 30%. Nos dois casos, as variações são entre os mesmos meses de 2024. Bianor Teodósio estuda política internacional há 20 anos e não tem dúvidas que o aumento das vendas para a China a partir de agosto é resultado do tarifaço norte-americano ao Brasil. A presença do tarifaço ele quebrou toda a cadeia de precificação das empresas. E aí, obviamente, surge um outro cliente que tem bala na agulha, que tem recurso para fazer as compras, a preços que já eram preços negociados aí com os norte-americanos sem a tarifa. Então, naturalmente, essa produção vai ser direcionada para onde tem mais vantagem. Ainda de acordo com o especialista, a estratégia do tarifaço como algo prejudicial ao Brasil aparenta não ter dado certo. Um movimento do governo Trump que demonstra ter aumentado ainda mais a sinergia sino-brasileira.
mas parece ser um movimento incongruente por parte dos Estados Unidos em relação a abrir opções dessas empresas brasileiras para países como a China, né? Então, do ponto de vista do Brasil, eu penso que um efeito positivo é que as empresas brasileiras passam a considerar outros mercados. Parece que a estratégia americana não deu tão certo quanto eles imaginavam que daria, mas isso é um efeito que a gente só vai ver mais na frente de maneira mais consolidada. Mas a curto prazo, sem dúvida nenhuma, prejudicou. Do Recife, Luiz Boaventura, para a China Global Television Network. E o mundo cada vez mais depende das telas. O número global de pessoas com deficiência visual segue crescendo. Com a digitalização do conhecimento, da educação e dos serviços públicos, será que essas pessoas estão sendo deixadas de fora dos benefícios da tecnologia? Foi a partir dessa reflexão que representantes do Programa de Jovens China-América Latina para a Redução da Pobreza de 2025 visitaram o Instituto de Desenvolvimento da Acessibilidade da Universidade Tsinghua. Mais do que conhecer uma tecnologia específica, eles vieram entender como, em meio à onda de digitalização, a ciência e a tecnologia podem garantir que todas as pessoas tenham acesso igualitário ao conhecimento e ao desenvolvimento. Acompanhe o vídeo para saber mais. Em um mundo cada vez mais depende das telas, o número global de pessoas com deficiência visual segue crescendo. Com a digitalização do conhecimento, da educação e dos serviços públicos, será que essas pessoas estão sendo deixadas de fora dos benefícios da tecnologia? Foi a partir dessa reflexão que representantes do Programa de Jovens China-América Latina para a Redução da Pobreza de 2025 visitaram o Laboratório de Futuro da Universidade de Tsinghua. Mais do que conhecer uma tecnologia específica, eles vieram entender como, em meio à onda de digitalização, a ciência e a tecnologia podem garantir que todas as pessoas tenham acesso igualitário ao conhecimento e ao desenvolvimento. Aqui, os pesquisadores desenvolveram displays digitais em braille, que transformam informações antes apenas visíveis em conteúdos que podem ser tocados, compreendidos e aprendidos, abrindo caminho para que pessoas com deficiência visual tenham acesso ao mundo digital. 我们历时10年以上的时间来设计开发了为盲人做的一台电脑，因为普通的电脑它的屏幕其实盲人看不到，所以我们的盲人电脑把视觉的屏幕变成了触觉，能让他们去摸到。因为我们据世界卫生组织的信息可以看到，全世界有2.53亿视力受损人群，在中国残联的数据是1700多万，其实都是很大的一个数量。所以我们希望能把这个能用在全世界的学校、图书馆、博物馆中，然后让真正的视障朋友们能够受益，去更方便他们去阅读文字、去触摸图形、去访问互联网、去获取知识。所以在拉美地区，也有相应的数量的视障的朋友，也有相应的无障碍的研究的机构。所以我们希望通过这样子的合作，能够在拉美有学术上的交流，有设备在市场化的落地，然后去全方位的能够去对接。 O avanço tecnológico não é algo abstrato nem distante. Ele define se uma pessoa pode continuar estudando, se consegue acompanhar as transformações da sociedade ou se acaba ficando à margem da vida social, educacional e profissional. A minha sensação principal é de admiração. Assim, a gente vê como a educação ela é um fator essencial em todas as culturas, em todos os países. Então, ver tanta coisa voltada à inovação é de assim, brilhar os olhos. A gente vê que a gente pode trabalhar em vários projetos diferentes e realmente criar futuros completamente novos, né? Novos caminhos para outras pessoas que precisam, focando mais em acessibilidade ou até em acesso mesmo à educação. Eu vejo no contexto do Rio de Janeiro, a gente tem um instituto de pesquisa chamado Benjamin Constant, na verdade um instituto de ajuda para os cegos. Eu acho que isso poderia ser muito bem aplicado lá, eu acho que eles teriam muito a crescer e agregar
se essa tecnologia fosse movida assim para o Brasil? Todas as tecnologias que a gente viu aqui, assim, parecem ser muito pioneiras e eu acredito muito na potência, no potencial dela de realmente ajudar as pessoas no mundo inteiro. Tanto na China quanto nos países da América Latina, o aumento da população com deficiência visual acompanha o processo de envelhecimento demográfico. Então, o grande desafio é garantir que a tecnologia ajude a reduzir desigualdades e não a ampliá-las. Esse é um tema que todos os países precisam enfrentar juntos, para que cada vez mais pessoas possam se beneficiar do progresso tecnológico. Nesse último episódio da nossa série, conhecemos um pouco mais da tão rica cultura de mais duas cidades irmãs, Rio de Janeiro e Beijing, cidades icônicas, cheias de histórias, com muitas opções de lazer e diversão. Quer saber mais? Assista ao vídeo. São muitas as diferenças geográficas, sociais, de costumes e culturais. São mais de 17 mil quilômetros separando Rio de Janeiro e Pequim. Mas uma coisa não é diferente. Domingo é dia de aproveitar o melhor que as duas cidades oferecem para se divertir. Pohai é um ótimo lugar para os cidadãos de Beijing se refrescarem no verão. Em um domingo quente, encontre um restaurante, sente-se perto do lago, deixe seu corpo e mente mergulharem na tranquilidade do verão. O lago é como se fosse a nossa praia, mas sem aquela agitação toda lá do Rio de Janeiro. É, Luana, estamos em Copacabana, a mais famosa praia do Rio. Por aqui, a diversão começa cedo. A melhor praia pra mim é a de Copacabana. Curtir na areia com os amigos, comer um espetinho, tomar uma água de coco, uma cervejinha, uma caipirinha. Esse é o padrãozinho RJ. Você sabe o que é? Beber um drinkzinho no sol, bem tranquilo, com boas companhias. E um solzão daquele de rachar o coco. Calma aí, eu explico. Rachar o coco nas praias cariocas é quando o sol está muito forte. Enquanto isso, em Pequim, a Luana já está aproveitando uma feira. Hanjiayuan é o mercado de antiguidades mais famoso de Beijing. Por aqui são 4.000 pontos de venda com móveis, livros e pinturas, livros e artesanato. O mercado foi fundado no início da década de 1990 e já foi chamado de Mercado Fantasma. Mas não se assuste não, isso era por causa do horário de funcionamento. Abria à meia-noite e fechava ao amanhecer. Mas agora o mercado funciona durante o dia inteiro, durante o ano todo também. Aqui no Rio, Feira ao Ar Livre também é um programa de domingo. A Feira da Glória só acontece nesse dia da semana e é um passeio tradicional tanto para os moradores da cidade como para os turistas. Hoje nós pedimos pastel de pizza. Como vocês estão vendo, atrativos não faltam na Feira da Glória, principalmente os gastronômicos. Como resistir a uma fruta fresquinha? O Templo do Céu era um lugar sagrado para a família real contemplar o céu no passado. Hoje é um parque público onde os aposentados gostam de fazer exercícios matutinos. Cada um
deles tem habilidades especiais. Domingo no Rio é dia de feijoada, prato típico brasileiro. Para ficar mais delicioso ainda, nada melhor do que feijoada com samba de sobremesa. E aqui não é qualquer samba não, é no Cacique de Ramos, um dos lugares mais tradicionais da música no Rio. Ah, sambar? Pô, é comigo mesmo, adoro sambar. Sou carioca da gema. Vivo aqui no Rio de Janeiro, coisa linda. E não importa o lugar do mundo, domingo é o dia de futebol também. Aqui em Beijing, o Estádio dos Trabalhadores é a casa do clube de futebol Beijing Guan. A arena foi reformada em 2003 e é um modelo de equilíbrio entre a preservação da memória histórica e as instalações modernas. A cobertura é em estrutura de aço, a arquibancada circular de 360 graus e o espaço multifuncional subterrâneo proporcionam uma experiência única para assistir aos jogos. Eu comecei a assistir o jogo do Guan quando era adolescente. Então, quando percebi a relação entre este clube e a cidade de Pequim e seu espírito, me apaixonei com o clube. Acredito que ele pode representar a cultura de Pequim. Esse estádio representa as memórias da nossa infância sobre esta cidade. A gente não se importa com vitória ou derrota em cada jogo. Nosso amor pelo clube nunca muda. Nós consideramos o clube um ícone da cidade de Pequim. O estádio tem cerca de 68 mil lugares. Ao mesmo tempo, o famoso distrito comercial de Sanlitun, nas proximidades, é uma opção para os fãs de futebol beberem um copo de cerveja e celebrar a vitória do seu time. Aqui no Rio, a festa já começa antes da bola rolar. Hoje é dia de um clássico do futebol brasileiro, Flamengo e Botafogo. A rivalidade é só no gramado. Antes, a confraternização é que toma conta das ruas ao redor do estádio do Maracanã, que é o maior estádio do Brasil e um dos maiores do mundo, com capacidade para quase 80 mil torcedores. E assim o domingo vai terminando. A vitória já está garantida para quem escolheu se divertir pela cidade. Desejo uma ótima semana para vocês. Tchau e até a próxima. China fora da caixa, pequenas histórias, grandes surpresas. Nos últimos anos, o turismo de neve e gelo na China está em constante crescimento. Se você pensa em visitar a China, este guia de viagem é para você. Harbin, a capital da província de Heilongjiang, a mais setentrional da China, é conhecida como a Cidade do Gelo. O Harbin Ice and Snow World é um parque temático de gelo e neve que integra arte, arquitetura e esportes de inverno, sendo uma atração emblemática da cidade. Em 5 de janeiro de 2024, o parque foi reconhecido como o maior parque temático de gelo e neve do mundo. Em Shenyang, na província de Liaoning, nordeste da China, 300 mil metros quadrados de arrozais foram transformados em um labirinto de neve de 2.000 metros quadrados. O Lago Sailimo é localizado nas montanhas Tian Shan, na região autônoma uigur de Xinjiang. No inverno, a superfície do lago exibe flores e cogumelos congelados. Qual destas atrações é a sua favorita? Deixe a sua opinião nos comentários.